Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Amém? Ore ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos e oramos para que o teu Santo Espírito possa mesmo falar aos nossos corações, nos inspirando, fazendo que nós possamos sair da posição da neutralidade e para a posição daqueles que cumprem a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Só mais um recado, nessa próxima quarta-feira, nós vamos fazer uma reunião aqui com toda a liderança. Pastor, eu não faço parte, eu quero estar, então venha ser nutrido e já falei com o Zé para a gente fazer um tempo de louvor aqui ao vivo, uma coisa mais acústica. Então nós vamos ter um tempo de adoração, tempo de oração, e com certeza você vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Sabe, queridos, essa palavra eu ia ministrar só para a liderança, pensei até em fazer isso na quarta-feira, mas eu penso que quarta-feira é para a gente orar mais e falar menos. E eu falei, bom, eu creio que todos, se você está aqui, você não está aqui por acaso, né? Esse dia eu estava ministrando e estava falando, quando aceitei Jesus, mas é interessante, às vezes a gente até acha que aceitou Jesus, mas lá em João 15,16 diz que não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu é que vos escolhi. Então, de alguma forma, nós somos os escolhidos do Senhor. De alguma maneira, nós fomos encontrados, apesar de nós mesmos, apesar dos nossos pecados, Ele nos amou primeiro e nos achou. Amém? Então, veja, de alguma forma, talvez você não saiba, mas começou um processo na sua vida. Foi startado um processo. Então, a conversão, na verdade, muitos acham que é a fita de chegada, mas, pelo contrário, é o tiro de partida, onde você vai sendo transformado de glória em glória, de vitória em vitória, até se formar Cristo em você. Então todos nós de alguma maneira estamos no meio desse processo de viver esse princípio da cruz, e sem sombra de dúvida, Jesus é o padrão. Jesus é o padrão de alguém que viveu o princípio de cruz aqui na terra. Pastor, qual que é esse princípio da cruz? Se pudesse resumir, uma frase que Jesus diz desse princípio a minha comida, ou seja, o meu alimento, aquilo que me sustenta, aquilo que me nutre, ele diz que a minha comida é fazer a vontade do Pai. Então, a expectativa de Jesus, o alvo de Jesus, era fazer a vontade do Pai. E por isso que em todo e qualquer momento da sua trajetória aqui na terra, ele sempre estava com seus olhos fitados em fazer a vontade do Pai. Ele sempre estava com os olhos fitados na eternidade. E isso fez com que ele nunca parasse o processo. Isso fez com que ele, a todo momento, independente das intercorrências que ele tinha, das perseguições, ele nunca parava esse processo. Mas muitas vezes nós, no meio do processo da nossa vida cristã, muitas vezes nós paramos por algum motivo. Muitas vezes, eu vejo pessoas que acabam de se converter, muitas delas passam pelo processo do encontro, e elas falam, pastor, eu não quero voltar, eu quero ficar aqui. Mas muitas vezes depois que voltam, aquela paixão, aquele start, aquele fogo que acendeu, parece que muitas vezes se apaga, ou a chama vai diminuindo, e muitas vezes chega até apagar. Não deveria ser assim. Então a grande questão, o que acontece muitas vezes nesse processo, que você fala, eu vou parar. Acredite, sempre vai ter uma raiz. Alguma coisa vai fazer com que esse processo te paralise. Eu me lembro que chegou um momento da minha vida, eu era criança ainda, eu falei para os meus pais, eu não quero mais festa de aniversário. E eu fiquei pensando, mas por que eu não queria? Esses dias eu estava pensando um tempo atrás, mas não tinha aparentemente um motivo assim, mas tinha uma questão. Tinha uma tia que eu não gostava, e eu sabia que toda festa ela ia chegar lá, e ela ia me pegar, e ela não ia me soltar, e ela ia ficar me beijando, babando.
E ela fumava demais, uma baba com nicotina, era um negócio assim terrível. E eu fico pensando, acho que eu não quero mais. Parece uma coisa boba. Mas muitas vezes, o diabo ele faz fazer com que você pare um processo na sua vida em coisas bobas. Naquele momento eu não percebia. Mas depois eu percebi, foi engraçado, depois que eu tive a opção de não mais ir na casa dela, eu nunca mais fui. Como estão compreendendo? Então, houve uma ruptura no processo ali, que fez com que eu parasse. Veja, festa de aniversário de criança é uma bênção, irmãos. Eu não sei como que são as de hoje, mas na época tinha gelatina com uma velhinha para cada um. Quantos é dessa época? Aleluia. Era assim ou não era? Hã? A minha esposa falando, o Paulistinha espetada no repolho, olha só que coisa. Então veja, era um motivo de alegria, mas de repente por um detalhe de uma pessoa que me gerava um sentimento de frustração, de decepção, eu parei. Então veja, de alguma maneira esse processo na sua vida, dessa conversão, desse processo, alguma coisa pode startar, que pode ser pessoas ou alguma coisa. Às vezes tem expectativa em prosperar muito, mas a coisa não acontece. Vendedor tem que ser sarado, porque quando aparece um orçamento grande, ele fica cheio de expectativa, mas a coisa não acontece, imagina. No começo, o cara desanima demais, depois ele vai acostumando. Mas às vezes é com pessoas no meio do processo. Então veja, Deus deu seu único filho, Jesus, naquela cruz, para que os filhos fossem felizes, satisfeitos, saciados. Mas muitas vezes nós olhamos e não é a história da maioria dos irmãos e das irmãs. Porque de tempos em tempos, ou por determinadas circunstâncias, elas se frustram e elas param. Algumas retomam rapidamente, mas outros não. Então veja, lá em João 4,13, fala a história da mulher samaritana. Os irmãos conhecem a história. Então veja, aquela mulher, ela tinha um problema, e ela vai ali, meio-dia, pegar água no poço, e ali ela tem encontro com Jesus. Projeta para mim, João 4,13. Eu vou resumir aqui por conta do tempo, irmãos. Vou resumir essa frase só. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Próximo. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então veja, aqui nós estamos falando de dois tipos de água. E quando ele fala, olha, da água eu te der, você vai tornar a ter sede, ele estava falando de uma água natural. Então, você bebe uma água natural, daqui a pouco você tem sede. Daqui a pouco você percebe que aquilo não te saciou de fato. Então, isso fala de uma sede que é gerada. E uma sede é uma insatisfação, é uma necessidade. Todo ser humano, ele precisa tomar água. Se ele não tomar água, ele morre. Então, a sede fala de uma necessidade que está no homem. É uma necessidade minha e sua. Se nós o bebermos, nós morremos. Está falando aqui de uma água, de um poço natural. Mas no contexto de Jesus, ele está falando de uma água que vai saciar para todo sempre. Toda eternidade. É algo onde você se torna alguém pleno e satisfeito, alegre. E é isso que ele está falando dentro desse contexto. Então, muitas pessoas, elas têm necessidade em coisas ou em pessoas, de alguma forma. Eu me lembro uma cela que eu liderava lá atrás, e aí a irmã, ela chegou, e foi muito engraçado até dentro do contexto, que ela chegou, e ela falou, olha, eu tenho muitas necessidades, ela falou, eu tenho uma compulsão em comprar calça. E aí, uma compulsão em comprar calça, ela falou, eu tenho mais de 80 calças. E eu pensando, eu tenho 3. Uma está no corpo, uma
eu levava para minha mãe lavar, eu morava sozinha, aí minha mãe lavava a roupa para mim, uma está lavando na minha mão, outra está na gaveta. Eu falei, ela tem 80, meu Deus. Aí o irmão da cela falou assim, eu também tenho com calça, eu tenho 5.000 calças. A irmã olhou assim, aí eu expliquei, falei, não, é que ele tem lojinha no Brás, ele tem confecção e vende calça. E é interessante que nessa hora ela falou assim, você trabalha com calça feminina também? Tamanho a sede dessa irmã. A Dani conhece, era o Beto e o Cef que tinha, e o Cef da Brimo, tinha confecção no Brás. E é interessante que, fala, pastor, mas existe alguma coisa. Eu não compro nada. Mas sabe, tem pessoas que não precisam comprar, mas não pode passar na frente da geladeira que ela abre. Ela tem uma necessidade de abrir, porque ela está procurando lá no seu inconsciente alguma coisa para saciar. Às vezes ela já até sabe tudo que está na geladeira, mas mesmo assim ela abre, procurando algo para se saciar, e quando ela acha, ela vai devorar, acredite. Pastor, como você sabe disso? Experiência própria. Estou falando de mim também. Deu para perceber. Então veja, de alguma maneira, muitas vezes tem coisas que, sem perceber, nós estamos buscando alguma coisa natural, mas que de alguma forma, né, quando você olha, fala, e onde estão os meus olhos a todo momento? Então veja, essa sede fala de uma necessidade natural, mas essa água de Jesus que ele está falando de algo eterno, algo que te sacia de fato. Amém, queridos? Então veja que essa é a realidade de muitos crentes. Talvez você esteja de tempos em tempos com essa sede. De tempos em tempos você percebe que tem coisas que acontecem com você por conta de pessoas ou de coisas que te paralisam. E aí você fica parado no meio desse processo. Então veja, essa primeira parte do texto que fala de uma água natural, sabe que não tenho tempo para explicar tudo, mas a água, uma das águas que nós temos aí é a água do mar. Então veja, você pode, se você está no barco e o barco naufragar, falar, pastor, eu não vou morrer porque eu sei boiar. Acredite, aquela água salgada, ela não vai te saciar, porque as águas do mar apontam para o mundo. Águas do mar apontam para o mundo. Você que fez seminário, você sabe do que eu estou dizendo. Então veja, o que está dizendo? Que essa água que o mundo pode oferecer, ela jamais vai te saciar, pelo contrário, se você beber dela, você acaba morrendo. Então o mundo ele sempre vai te oferecer uma água, mas parece que quanto mais você consome dessa água, mais sede, mais salina ela é, mais desidratado você vai ficar. Então veja, e aí o que acontece? Muitas vezes você gera expectativas nessas coisas do mundo, sem você perceber. Você olha para a sua vida e ela está pautada e permeada pelas coisas do mundo. Você acha que determinadas coisas ou pessoas podem te saciar, mas quando isso não acontece, quando essa expectativa não é cumprida, o que acontece é uma grande frustração. E aí starta um desânimo. Então veja, a expectativa que você tem em pessoas, em coisas, ela vai ser o motivo do seu desânimo. Por isso que às vezes tem muitos cristãos que andam desanimados. Essa é a realidade de muitos, porque ainda estão com uma expectativa em pessoas, em coisas, em empresas, em casamento, em finanças, em filhos, em relacionamentos, mas quando vai ver o final do processo, gera um desânimo, porque eu disse, a coisa não aconteceu, não se cumpriu, isso gera o quê? Um desânimo. Quantos estão compreendendo? Isso pode acontecer em várias áreas da sua vida. Casamento, a esposa, ela tem uma expectativa de que o marido abra a porta, e aí na época de namoro, o cara chega e abre a porta, olha só que bênção, abre a porta do carro, e aí ela fala, nossa, encontrei meu príncipe, fica toda enamorada, apaixonada, mas depois casou, o cara para. O dia que o cara parou de abrir a porta do carro, aí
Ela falou, mas você parou de abrir o carro? O cara falou, não, mas eu vou ter que abrir agora a vida inteira. Ela falou, nossa, ele não me ama mais. Pronto, startou um processo de desânimo no casamento. Se ela alimentar isso, o que vai acontecer? Vai acabar o casamento. Agora eu vou invertendo, senão depois as irmãs ficam bravas comigo depois. Pastor, você fala da gente e os homens da mesma forma. Os homens também ficam bravos comigo. Falam, pastor, você só falou de nós, tem que dar o exemplo das irmãs. A mesma coisa, às vezes, o homem. Tem homem que não revela, mas tem muito homem que para casar, ele fala, casei com a princesa. Mas no meio do processo, toda aquela expectativa que você tinha, muitas vezes você até se espelhou na sua mãe, que era uma exímia cozinheira, mas quando você vai ver a sua esposa, de vez em quando salga, de vez em quando atrasa o almoço, você fala, eu estou atrasado. E a coisa não acontece como você idealizou também. O homem também tem um arquinho do príncipe. E aí quando a coisa não acontece, você fala, acho que eu casei errado. Pronto, startou um processo de desânimo no casamento. Coisas pequenas, muitas vezes. Mas essas pequenas em pequenas, às vezes faz com que paralise o processo de transformação que Deus começou na sua vida. E você nem percebe muitas vezes. Quantos pais não se decepcionam com os filhos? Quantos filhos não se decepcionam com os pais? Quantos irmãos não estão decepcionados com irmãos, com pai, com mãe, com vizinho? E às vezes parece que vai contagiando. O coração fica amargurado, desanimado, se fecha, entra na caverna. Quantos estão compreendendo? Então veja, agora eu te pergunto, Jesus, em algum momento na palavra de Deus, você viu Jesus desanimado, sim ou não? Não. Por que que Jesus nunca ficou desanimado, apesar de tantos problemas e tribulações que ele passou? Esse é o ponto. Jesus é o padrão. Então tem que ficar claro para mim e para você. Por que que Jesus nunca ficou desanimado? Sabe, existia uma questão em Jesus, a expectativa dele não estava nos homens. A expectativa de Jesus não estava nas coisas. Veja que, quando Jesus é batizado, e aí diz que o Espírito impeliu para ele ir para o deserto, e lá ele é tentado. E lá ofereceram várias coisas para ele. Várias coisas. Poder, reinos, glórias, riquezas. Ele negou todas. Por quê? Porque justamente ele não estava a serviço dele mesmo. A vontade dele era fazer a vontade do Pai. Existia algo para ele fazer. E a expectativa dele estava tão somente em Deus. Então ele não estava olhando para as coisas que estavam ao seu redor. Ele olhava simplesmente para o alto. Para Cristo, para Deus. Ele sabia que ele era o Cordeiro de Deus. Ele sabia que um dia ele tem que se entregar naquela cruz. E ele falou, esse é meu alvo. Por isso que ele nunca se decepcionou, nunca se frustrou. Agora eu te pergunto, ele tinha motivos para se frustrar? Tinha. Mas a expectativa dele não estava. Projeta para mim João 5,41. Eu não aceito glória que vem dos homens. Então Jesus, ele estava dizendo o seguinte, olha, eu não aceito glória que vem de homens. E a grande questão, muitas vezes eu e você, sem perceber de uma forma involuntária, nós estamos preocupados com a glória que vem dos homens. Muitas vezes nós servimos a Deus, mas com uma expectativa de que os homens nos reconheçam. E quando isso muitas vezes não acontece, muitas vezes você se frustra, você se decepciona. Quantos líderes não devem pensar? Discipulador, pastor, seja lá qual for a função, membro, fala, eu faço tanta coisa, será que os irmãos não estão vendo? Isso vai contagiando, daqui a pouco você já virou para Deus, Deus, você não está vendo também, está amargurado, parou o processo, fechou o coração. Quantos estão compreendendo? Uns estão olhando meio assustado para mim, não começou a ficar frustrado comigo não, pastor, eu não sou assim não, está falando para... Não, é o Espírito de Deus que está ministrando, amém?
Aleluia. Até o homem está fraco. Aleluia. Então veja, deixa eu dar aqui um indicador, porque sabe que a vida cristã é um processo, e fala de um processo onde você vai crescendo, e cada dia mais vai se tornando como Cristo. Um dos indicadores que você começa a ver que a pessoa, ela cresceu, ela pode usar fralda, ela já tem uma certa maturidade, começou a andar, é quando ela para de ter expectativa em homens, em pessoas, em líderes, em chefes, em cônjuges. Quantos estão compreendendo? Sabe, eu fico vendo hoje em dia, irmãos, é um negócio tão assim. O mundo tem se tornado de uma forma tamanha, que tem pessoas que, elas se frustraram tanto com homens e com pessoas, que começaram a substituir as pessoas por pets. O meu pet jamais vai me decepcionar. Alguns estão dando risada, mas acredite, isso é uma forma muito sutil, mas tem acontecido. Pessoas não querem se frustrar, porque filho dá trabalho, mas também dá muita alegria, mas elas abrem mão de uma alegria, porque olham muitas vezes filho como despesa, como vai dar problema, eu dei muito problema, vou gerar outro problema, para quê? Tudo mentira do diabo. Quando eu vejo um pai falando que não vai ter filho, porque um filho dá despesa, deixa eu te falar, você acabou de anunciar no mundo espiritual, que quem governa as suas finanças é Mamon. Mamon é as riquezas, é a única coisa que se equipara com Deus, diz a palavra de Deus. Agora veja, eu já penso diferente. Quando você gera um fruto, Deus vai te abençoar de uma forma abundante. Você nem sabe, mas quando você vai ver, tudo acontece. Porque não provém de você, mas provém do alto. Amém, queridos? Então veja, um dos indicadores que você cresceu é quando você não coloca mais expectativa em homens, é quando você não coloca mais expectativa nas coisas, se vai acontecer ou não, mas quando você coloca expectativa naquilo que Deus chamou para fazer e você faz, a sua alegria, ela não provém mais de pessoas, ou provém de coisas, a sua alegria provém do alto, é Cristo. A coisa mais importante que você poderia ter, você já tem, que é salvação, é quando você está olhando agora para as coisas do alto, para a eternidade, porque dinheiro nenhum do mundo pode comprar salvação, porque a salvação ela é gratuita, é para aqueles que creram em Jesus. Quantos estão compreendendo? Mas se a coisa mais preciosa do planeta, do universo, você abre mão em função de coisas menores que vão ficar, houve uma inversão de valores, e talvez aí está a raiz do desânimo, a raiz das frustrações. Amém? Então veja, é fato que muitas vezes as coisas nós nos envolvemos. Projeta para mim, João capítulo 2, verso 23 e 24. João capítulo 2, a partir do 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. Então veja, olha aqui o contexto. Sabe, se tem uma coisa que pode embriagar a vida de um homem, a vida de uma mulher, as multidões que muitas vezes de pessoas estão à sua volta ali, e elas falam, olha, conta comigo, e nananã, e bababá, e aquilo de alguma forma, se isso te embriagar, isso pode te tornar você alguém soberbo, sem você perceber. Sem você perceber, você começa a se tornar alguém soberbo, o dono da razão. Olha os meus seguidores. Sabe, muitos pastores, muitos líderes cometem esse grande equívoco. Por quê? Primeiro, essas ovelhas não são nossas. Essas ovelhas é do Senhor. Você é só um tempo que você está pastoreando as ovelhas que o Senhor te confiou. Davi,
ele era um pastor de ovelhas, mas ele estava pastoreando as ovelhas do Pai. Então as ovelhas não são minhas e nem suas, as ovelhas é do Pai. Quantos estão compreendendo? Veja, o dia que você achar que você tem toda essa multidão, querido, você vai cair num grande equívoco, você vai se frustrar demais. Jesus não gerava expectativas nas ovelhas, ele gerava expectativa em Deus. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Sabe que todo desânimo é fruto da decepção. Todo desânimo é fruto da decepção. E a decepção é fruto da expectativa. Olha que coisa. Então o desânimo ele é fruto de uma decepção. Mas essa decepção é fruto de uma expectativa que não foi cumprida. Você gerou uma expectativa, mas porque ela não foi cumprida, te gerou um desânimo. Então veja, a grande chave de Jesus é que ele não tinha expectativa em pessoas e nem nas coisas, a não ser fazer a vontade do Pai que te chamou e enviou. Porque a expectativa dele não estava em pessoas, ele foi alguém muito bem resolvido enquanto ele passou, e ele é o nosso referencial. Então veja, Jesus tinha problema para ficar desanimado? Evidente que tinha. Evidente que tinha. Então, nós pegamos ali em João 13, né, o contexto de Pedro. Pedro lhe chega lá e fala: Senhor, te seguirei por onde for. Vou resumir aqui pondo o tempo, irmãos. Amém? Então está lá no capítulo 3, está lá. Jesus está partindo. Pedro se posiciona. Fala: Senhor, te seguirei por onde for, darei minha vida. É uma coisa maravilhosa ele falando ali. Mas Jesus diz o que para ele? Pedro, você vai me negar ainda hoje, filho. Você vai me negar ainda hoje. Vamos ler, vai. João 13, a partir do verso 36. Depois eu resumo. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou? Não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te? Por ti darei a própria... Não, volta lá. Darei a própria... Então veja, esse é um cara fiel ou não? Darei a própria vida. Mas olha só o contexto. Jesus continua e replica para ele. 38. Respondeu-lhe Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Então veja, Jesus está falando: olha, você vai me negar, filho. Jesus sabia de todas as coisas. Mas a expectativa dele não estava em Pedro. Pedro era um cara aliançado para caramba, ia morrer por ele. Mas Jesus, a expectativa dele estava em Deus. Em Deus. Então veja, porque a expectativa dele estava em Deus, ele chega e fala: olha, filho, você vai me negar ainda que o galo 3 vezes antes que o galo cante. Adivinha o que acontece mais para frente? O galo canta 3 vezes. Quando o galo canta pela 3ª vez, diz que Jesus fitou os olhos em Pedro. Agora eu te pergunto, que olhar era esse? Não era um olhar de condenação. Não era um olhar onde Jesus estava falando: está vendo, miserável, eu te avisei. Não. Era um olhar assim: Pedro, eu já sabia que você ia me negar. Eu já sabia que você ia me trair. Mas mesmo assim, eu decidi te amar. Esse é o coração de Jesus. Ele sabia de todas as coisas. A expectativa dele não estava em Pedro, que ia morrer por ele. Mas a expectativa de Jesus estava em amar o próximo, apesar do posicionamento deles. Apesar daquilo que os outros vão fazer, o meu papel e o seu papel é amar. Pastor, mas é difícil demais. Não consigo. Se você está nesse estágio que você não consegue, você já está no estágio avançado. Porque muitos nem enxergam isso. Muitos nem enxergam isso. Muitos estão cegos diante do cenário. Enquanto você não enxerga isso, você só está apontando, só está criticando, falando muito, mas amando pouco. Como estão compreendendo?
Talvez se você não convertir, depois você conversa comigo em particular. Fala, pastor, eu vim aqui, recebi uma palavra, o pastor está mais duro hoje. Não, isso é uma palavra para liderança, acredite. Não importa se você é novo convertido ou velho, o Espírito de Deus está falando com você nessa noite. Quantos creem nisso? Então veja, dentro desse contexto, muitas vezes, né, nós nos deparamos com determinadas situações que a minha sua expectativa tem que estar em Cristo. O reino de Deus é um. Não existe o melhor ou o pior. O que existe é que todos nós fomos chamados e somos filhos amados de Deus. Agora eu te pergunto, filho é tudo igual, sim ou não? Quantos aqui são pais? É impressionante. Se você tem mais de um filho, você sabe. Eles comem o mesmo arroz, o mesmo feijão, tomam da mesma água, mas eles têm personalidades diferentes. A mesma educação, o mesmo colégio, um vai bem e o outro não estuda, vai mal. Como isso? Não sei. Cada um tem um processo. Uns avançam mais, outros menos. Mas o que você tem que ter os seus olhos é fitados em Cristo. Então veja, e quem faz a mudança desse processo? Quantos querem ser transformados? Então deixa eu falar algo aqui para você. Quem faz a transformação desse processo não são os homens. Se a sua expectativa de transformação está em algum homem, adivinha o que está diante dos seus olhos? Decepção. Às vezes eu vejo líder, ou discipulador, ou pastor de outra igreja, fala, não, vem aqui para a minha igreja, que a minha igreja, você vai ser eu vou te acompanhar, você vai ser transformado. Eu pergunto, qual o poder na vida de um homem de transformar a vida de outro homem? Qual que é? Me explica, onde está isso na palavra de Deus? É zero. Por quê? Não tem como o homem acompanhar a vida de outro homem 24 horas. Em algum momento você vai ligar para essa grande expectativa, se ele não te atender, você fala, está vendo? É porque chegou o outro é mais bonito, mais cheiroso. Ah, só porque o dízimo do outro é maior que o meu, aí o diabo deita e rola. Então a sua expectativa não pode estar em pessoas, mas tem que estar no Espírito Santo de Deus que nos transforma. Porque o Espírito Santo de Deus, sim, esse está com você 24 horas. Esse sim, você vai abrir o seu coração, escancarar o seu coração, e esse sim vai te transformar sem você perceber. Porque nem você dá conta de mudar você mesmo. Essa é a verdade. Quantas vezes você falou, você fez promessas para o seu cônjuge, eu jamais farei isso, e você tornou a fazer. Quantas vezes você se posicionou com algumas coisas, eu jamais vou fazer isso, e você tornou a fazer. Por quê, filho? Você não tem poder na vida do homem para transformar outro homem. Mas quando você reconhece diante de Deus que você não tem condições, quando você cai em si, quando você... Deixa eu dizer aqui um negócio, a melhor experiência de frustração. Sabe qual que é a melhor experiência de frustração na vida de um homem? É quando você se decepciona com você mesmo. Quando você se decepciona com você mesmo, é quando acontece o cair em si. É o que aconteceu lá com o filho pródigo. Ele achava que ele era o cara, ele falou, vou pegar a herança do meu pai, eu vou gastar aqui com o mundo, vou me saciar dessa água do mundo, mas ele descobriu que não foi saciado. E um dia ele caiu em si. Essa é a melhor experiência na vida de um homem, na vida de uma mulher, porque ele descobre que ele não é bom o suficiente para mudar a sua própria vida. Ele descobre que ele não é tão bom quanto ele esperava que ele era. E aí ele pega e fala, Senhor, me muda, me transforma, eu não quero viver assim. Isso é algo maravilhoso. E quando isso acontece, deixa eu te falar, muitas pessoas paralisam aí, porque elas caem em si, elas ficam se auto-martirizando. Ah, eu não mereço, eu não sei o quê, agora não tem mais chance para mim, Deus me esqueceu na chapada. Para de bobagem, volta para a casa do Pai.
ajusta o seu coração diante de Deus. O filho pródigo, quando volta, ele chega lá já murmurando e reclamando: pai, pequei contra ti, pequei contra o Senhor. O que o pai fala? É verdade, agora vai ficar de castigo, vai ajoelhar no milho lá. Hoje em dia não pode mais fazer isso, vai deixar para lá. Mas vai ficar de castigo. Eu te pergunto, o pai fez isso? Evidente que não. Quando o filho chega na presença do pai, ele fala: não quero saber do seu passado. Troca as vestes, troca a sandália, mata um novilho cevado, a festa, porque o filho voltou para casa. Ou seja, o filho voltou a olhar para onde nunca devia ter tirado. É para o pai, é para Deus. Então, quando você confiar em homens, e pior ainda, confiar em você mesmo, a frustração é certeira, filho. Acredite, é certo. Fala para a pessoa do seu lado: sua expectativa tem que estar em Cristo. Aleluia, deu horário, misericórdia. Os irmãos me dão mais 5 minutos? Quantos dão 5 minutos? 5, 10, 15, 20, já sobrou, amém? Aleluia, oh Deus. É que hoje teve Santa Ceia, recado da pastora, enfim. Aleluia. Então veja, deixa eu falar uma coisa. Sabe, tem muitas vezes, sem você perceber, você está atrás de reconhecimento e coisa. Deixa eu falar um negócio: seja como Jesus. Jesus não fazia propaganda de si mesmo. Isso é mundo. O mundo quer que você faça propaganda de si mesmo, mas Jesus não era assim. Projeta para mim João, capítulo 7, verso 3 e 4. Olha só: dirigiram-se, pois, a ele e seus irmãos lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifeste ao mundo. Então veja, os irmãos ali, os companheiros de fé ali, estavam falando o quê? Olha, você tem muito poder, você precisa ir para um lugar onde vai te dar visibilidade, vai para o Instagram, vai para o... Veja, mas Jesus, ele não faz isso, não faz isso. Se você continuar no texto, fala: ainda não é chegada a minha hora, não era chegado o tempo. Ele estava seguindo a direção de Deus, não de homens. Quantos estão compreendendo? Então veja, mas tudo isso daí, muitas vezes sem perceber, né? Que eles estavam falando: olha, você tem poder, você precisa, se você for lá, você vai ser um cara reconhecido e tudo mais e tal. Agora veja, olha só que coisa interessante. Tem algo que muitas vezes você pode até não verbalizar e manifestar, mas está no seu subconsciente. Sabe que Jesus, ele ensina ali na oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, mas ali ele fala ali, ó, vamos ler só esse versículo. Ele, no meio da oração do Pai Nosso, ele faz uma oração de renúncia que todo homem busca. Projeta para mim, Mateus 6,13. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então deixa projetado aqui, ele está renunciando aqui, o reino, o poder e a glória. Todo homem busca essas coisas, de uma forma consciente ou inconsciente. Todo homem está buscando o reino para si, um reconhecimento, está buscando o poder, está buscando a glória. Todo homem. Por que muitos jovens querem ser jogador de futebol? Inclui tudo isso, é o pacote, ou o combo, vê o combo. Quer ser um youtuber famoso? É o combo, o mundo agora compilou tudo.
visibilidade do reino e tudo mais. Então veja que de alguma forma, de uma forma consciente e inconsciente, está lá, de alguma forma. Por isso que eu falo que a melhor experiência é quando você cai em si. Aí você vê que você estava buscando e querendo e almejando essas coisas, e aí você tem a oportunidade de ajustar as suas expectativas. Quantos estão compreendendo? Amém. Aleluia, essa foi a introdução, vou começar a palavra agora, amém? Alguns falaram amém, outros falaram, meu Deus, misericórdia. Alguns não falaram, mas o coração está ali, a boca fala que o coração está cheio, se já está no coração, daqui a pouco verbaliza. Oh Deus, não, mas 5 minutos eu encerro. Mas agora eu vou falar de 3 pontos, resumidamente, que são algumas expectativas que talvez você tenha, e talvez seja frutos de decepção e desânimo na sua vida. E o primeiro dela é o quê? É o reconhecimento. Reconhecimento. Sabe, de alguma maneira, todo homem e toda mulher está procurando um reconhecimento. Casamento. O homem está procurando o quê? O reconhecimento. E aí é uma outra história de um outro assunto. Nós vamos falar no dia de casais. Mas veja, o homem, ele sempre está reconhecimento, a autoridade da mulher. Quando isso não acontece, não funciona. Porque ele ainda está buscando, ele está impondo. Não acontece dessa forma. Mas de alguma maneira você procura reconhecimento lá no seu trabalho, você procura reconhecimento no meio dos seus irmãos, você procura reconhecimento dentro da igreja, você procura reconhecimento porque agora você é um líder de célula, você procura reconhecimento porque agora você é um discipulador, você procura reconhecimento porque agora você é um pastor, você procura reconhecimento porque agora você é um pastor de cidade. Às vezes de uma forma inconsciente essas coisas estão no reconhecimento. Muitas pessoas elas querem prosperar, não é para abençoar a sua própria vida, é para que os outros reconheçam que ele é alguma coisa. Está lá. O motivo da prosperidade não tem a ver com ter uma vida boa e saudável, mas às vezes, muitas vezes é para o vizinho ver que ele tem um carro novo. Para os familiares, falar, olha, fulano deu certo na vida, parecia que não ia desembocar em nada, mas olha lá, está buscando com o coração equivocado. E se o coração estiver no lugar errado, a decepção é certeira. Muito trabalho, muito esforço, resulta em muita decepção e muito desânimo. E talvez você não saiba qual é o motivo de tanto desânimo. E é interessante que, muitas vezes você entra, aparentemente com o coração, você vai me tornar um líder de célula. E aí ele começa empolgado pra caramba, fala, Deus, a luta, pastor, uma bênção, e os irmãos estão lá, só Jesus, estamos orando, estamos buscando, mas quando ele começa a trabalhar, e aí não vem um reconhecimento do discipulador, ou do pastor, que entra no coração dele? Ninguém me reconhece nessa igreja, ninguém me reconhece, pessoa se torna discipulador, falei, agora que eu sou discipulador, nem um pastor falou que eu estou fazendo um bom trabalho, os líderes não estão me reconhecendo, o que vai acontecer? Decepção, desânimo. Essa é uma palavra para liderança, amém? Amém. Então veja, mas que também abrange a todos. Porque a expectativa ainda estava na pessoa, na figura, no homem, no líder. O membro ele chega lá e fala, vou trabalhar para caramba. Mas aí o líder nem fala, ô filho, você fez um bom trabalho. Aí o cara fala, nossa, meu líder nem reparou que eu arrumei as cadeiras da célula. Nem para falar, olha, ficou bonitas as cadeiras. Sabe, de alguma maneira, muitas vezes nós buscamos esse reconhecimento. E quando esse reconhecimento não vem, decepção e frustração. Por quê? Expectativa em pessoas. Jesus nunca teve expectativa em pessoas. Quantos estão compreendendo? Segundo, elogio. Todos nós temos uma expectativa em receber elogio. Todos, em algum momento. E isso de alguma forma está instalado no software do homem caído. Já viu as crianças como elas fazem?
Elas fazem um desenho, um rabisco no papel. Tá bonito, irmão, vamos ser sinceros. É só um rabisco, não tem lógica muitas vezes. Mas ela vai para o pai, vai para a mãe e fala: pai, mãe, olha o que eu fiz. O que ela está esperando? Filho, que desenho horrível. Não dá para entender nada. Faz alguma coisa direito. Ela está esperando isso? Não. Ela está esperando um elogio. E aí você foi elogiando ela. Os anos foram se passando, só que agora ela cresceu. E quando ela faz um monte de bobagem, ela está numa expectativa de receber elogio. E quando esse elogio não vem, o que acontece? Frustração, desânimo. Quantos estão compreendendo? E terceiro e último, amor. Amor. E alguns vão falar: ah, pastor, agora eu te peguei. Não é legítimo querer o amor? Não é legítimo? Lógico que é legítimo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, se a sua expectativa de receber amor está tão somente em pessoas, acredite, você vai se frustrar. Me mostra um cônjuge que nunca frustrou o outro cônjuge. Me mostra um pai que nunca frustrou os filhos que nunca frustraram o pai. Porque, de alguma forma, nós replicamos e geramos essa expectativa nas pessoas. Acredite, não existe a plenitude ainda num homem para amar 24 horas a vida de outro homem. As pessoas têm as suas dificuldades, as mulheres principalmente. Se o homem não tiver discernimento que uma semana a sua mulher vai estar desajustada, filho, você vai ter muito problema. Os hormônios ficam desajustados, mas aí o marido quer que ela seja a mesma esposa. Tem mulheres que desajustam em determinado período, mas ele quer receber o mesmo amor, o mesmo empenho. Quantos estão compreendendo? Agora veja, a expectativa de Jesus era tão somente no Pai. A expectativa de Jesus era tão somente no Deus Pai. Qual que é o problema? Sabe, se você está dentro de um casamento, e aí por alguma maneira, acontece alguma coisa, você desajusta com o seu cônjuge, como você gerou uma expectativa que ela ia te amar para sempre, quando ela desajusta, e ela não te ama da forma, na expectativa que você esperava, o que você faz? Sem perceber, você faz igual criança: não quero brincar mais. Já que eu estou perdendo, não quero brincar mais. Já viu criança? Está jogando dama com ela, se ela começa a perder, ela fala: não quero brincar mais. Então veja, essa expectativa, né, de que tudo vai acontecer segundo a família Doriana, segundo o conto da Cinderela. Cinderela é algo da Disney, é só uma fantasia aquilo. Mas se você começa a beber dessa água, você vai morrer de sede, porque isso é mundo. E o mundo vai introjetar, ou pelo menos vai tentar introjetar constantemente em você, para que você tire os olhos de Deus. O diabo, ele vai arquitetar determinadas circunstâncias e determinados fatores, para que você olhe para homens. E se você fizer isso, deixa eu te falar, você vai se frustrar. Olhe para o alto. Pare de colocar expectativa em pessoas, em coisas. Todos os líderes que eu vou conversar, ou se pode alguma coisa, eu falo: deixa eu te falar um negócio, tira a expectativa do pastor e da pastora, nós somos homens, em algum momento nós vamos falhar. Em algum momento você vai me ligar, talvez eu esteja no banheiro, não vou te atender, mas fala: está vendo? Se fosse o outro, atendia. Porque ele só dá atenção para o outro. Já reparou bem? Que o pastor com o outro, ele sempre chama para conversar, e comigo parece que ele nem olha para a minha cara. Vou sair dessa igreja, pastor não me ama. Bobagem.
Para de olhar para mim, para de olhar para os homens, vai olhar para Cristo. Eu e você somos placas sinalizadoras de Cristo. Eu não tenho poder de mudar a vida de ninguém, mas o Cristo tem. Então, coloque sua expectativa em Cristo. Para de bobagem, para de ser criança. É chegado os dias de você ser um homem sarado, uma mulher sarada, para que o reino de Deus avance e não fique parado. Quantos estão compreendendo? Amém. Aleluia, eu quero orar por você nessa noite. Sabe, queridos, mas você não pode permear a sua vida. Vamos ficar de pé. Você não pode, se é que você pode. Você, presta atenção aqui, ó. Põe uma música de fundo. Deixa eu falar algo aqui. A sua vida, ela não pode ser permeada por ciclos de altos e baixos. Pastor, o que isso quer dizer? O que eu quero dizer é que é o seguinte: tem pessoas que a vida cristã vai muito bem. Quando a empresa vai bem, quando as finanças vão bem, quando o casamento vai bem, ele estufa o peito e fala, Deus é bom, maravilhoso. Mas, quando vem uma pequena tribulação, aí a pessoa começa a amaldiçoar o casamento, começa a falar mal da empresa, essa empresa, os clientes. Sabe, não murmure daquilo que Deus te deu. Pelo contrário, agradeça. Em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância, tenha um coração grato. Tenha um coração grato. Pastor, coração grato a quem? O pastor, aos líderes? Pode ter também. Desde que seja grato em primeiro lugar a Deus. Porque não foi o pastor, não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi seu irmão, não foi seu chefe, não foi sua empresa, não foi o seu carro, não foi a sua casa que morreu por você naquela cruz. Não foi. Essas coisas, quem morreu por mim e por você foi Jesus. Foi Jesus. Então abra mão do reino, do poder e da glória. Se Jesus renunciou e te ensinou, deixou escrito lá em Mateus 6, quando ele deu essa oração, ele te deu o caminho. Te deu o caminho, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. Ali ele renunciou o reino, o poder e a glória. Sabe? E depois você continua lendo, ele continua falando, buscai primeiro as coisas do alto. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus, independente de homens, independente de mulheres, busque a Deus, sirva a Deus, porque Ele é Deus. Sirva a Deus, porque Ele é Deus. Mas fiquei frustrado com o fulano. Deixa o fulano para lá. Você está servindo a ele ou servindo a Deus? Simples. Simples. Se você agir dessa forma, a sua vida cristã não vai parar. E não vai ser as intempéries da vida e circunstâncias da vida que vão te parar. Jesus avisou. No mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então não fique desanimado com as coisas, com as pessoas. Acorde todos os dias. E agradeça a Deus, porque você está vivo. Sabe, hoje, infelizmente, um irmão de uma das nossas células faleceu. Eu enviei o pastor Wagner lá para fazer o velório. 36 anos. Teve 8 paradas cardíacas e partiu. Glória a Deus, porque era um servo do Senhor. Eu já falei, o dia que eu falecer, não quero ninguém chorando. É dia de festa, eu fui me encontrar com Deus. Amém? Mas é fato. Aqueles que ficam, sentem saudades das memórias, das lembranças. E eu queria orar. Pastor, orar por ele não, ele está com o Senhor. O Israel está com o Senhor, acredite. Mas eu queria orar pelos familiares.
talvez muitos não sejam convertidos, não tenham a revelação do reino de Deus e possam estar sofrendo muito. E o papel de nós como igreja, nesse momento, é amar aqueles que ficaram, a família, filhos, né? E nós vamos fazer isso agora. Amém? Pastor, por que agora? Vou confessar, eu esqueci de fazer no começo. Quem me conhece sabe que eu sou sincero. Amém? Nós podemos encerrar o culto antes de orar pelos familiares. Amém? Aleluia. Pai, nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor chamou Israel para estar contigo nesse dia. Por isso nós somos gratos, porque um dia Ele o aceitou, o Senhor escolheu, e hoje Ele já está contigo. Isso é motivo de alegria, Senhor. Mas nós sabemos que muitas vezes, ó Deus, aqueles que ficam, os familiares, muitos não compreendem. Os filhos, os enteados, muitas vezes não compreendem. E nós oramos, ó Deus, para que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, possa confortar cada um desses familiares, Senhor. Conforta a esposa, conforta, Senhor, o filho, conforta, Senhor, os enteados, conforta os familiares, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, só Ele, pode trazer esse conforto, Senhor. Faça assim, Senhor, em nome de Jesus. Nós como igreja clamamos o conforto sobre a vida dos familiares, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas eu queria que você orasse agora. Aquilo que você consegue enxergar na sua própria vida. Talvez a sua expectativa esteja na empresa. Talvez esteja no seu salário. Talvez esteja no seu cônjuge. Talvez esteja em outras coisas até. Agora é uma hora de oportunidade de você cair em si. Agora é uma oportunidade de você reconhecer diante do Senhor. Sabe, tem coisas que eu confesso. Muitas vezes sem perceber, os irmãos sabem que eu não faço performance. Muitas vezes eu me pego com expectativas. Faz parte muitas vezes de um processo de transformação. E às vezes, quantas vezes eu me frustrei? Inúmeras. Às vezes ficava semanas ruim, mas eu percebo que ao passar dos anos, Cristo vai sendo formado, e quando as coisas acontecem, eu olho para o Senhor e agradeço, porque Ele está no controle de todas as coisas. O controle não é do pastor, o controle não é do líder, o controle não é seu, o controle é do Senhor. É você saber que no meio da tempestade, talvez você esteja vendo só a tempestade, mas o Senhor está dormindo no barco. Ele não vai te desamparar e não vai te deixar. Só clame por Ele. Fala, Senhor, não estou dando conta. Estou no meio da tempestade. Eu acho que eu vou morrer. Seja sincero. E o Senhor vai acalmar toda a tempestade do seu coração. Amém? Vou colocar um louvor mais alto. Eu queria que você orasse agora. E apresentasse a sua expectativa diante de Deus. Seja sincero diante do Senhor. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, como igreja. Oramos, ó Deus, como igreja. E colocamos todas as expectativas que muitas vezes temos em homens, em pessoas, em coisas, em finanças, em empresas. Nós colocamos no seu altar nessa noite. Agora é uma oportunidade de você falar para o Senhor, ajustar o seu coração diante dEle. Pai, em nome do Senhor Jesus, se esse é o seu caso, irmãos, nós estamos com o horário avançado. Se você quer ajustar a sua expectativa, aí do seu lugar, erga a sua mão, como sinal de reconhecimento diante de Deus. Falou, quero ajustar as expectativas do meu coração. Faça isso, nada é neutro no mundo espiritual. Erga os seus braços e fale ao Senhor, eu quero ajustar a expectativa do meu coração, das vezes que me frustrei. Talvez você tenha uma frustração durante anos no seu coração. Talvez você tenha uma frustração que aconteceu lá atrás e até hoje você parou a sua vida,
Mas o Senhor te diz nessa noite: deixe as coisas para trás, troque as suas vestes. Hoje é um dia de festa, porque é uma oportunidade de você colocar a expectativa naquele que te escolheu, naquele que te chamou. Se você precisa perdoar alguém, porque você não teve a sua expectativa suprida, peça perdão, perdoe, se necessário for, mas não carregue essa frustração. Olhe para Cristo, é Ele, olhe para Jesus, Ele é o autor e consumador da fé, é nele que nós devemos estar fitados os nossos olhos na eternidade. Nós estamos aqui num processo de transformação, onde Cristo é gerado em nós, de glória em glória, de experiências em experiências. Então abra sua boca, faça aquilo para o qual Ele morreu por você naquela cruz. Seja um portador das boas novas, seja um portador da alegria do reino de Deus, alegria indizível, que não é produzida através do homem, não é produzida através do amor filéu de amigo, mas é produzida através do poder do Espírito Santo. Oh, aleluia, oh Pai, em nome do Senhor Jesus, haja vida, que todo desânimo caia por terra, em nome do Senhor Jesus, que toda apatia caia por terra, em nome do Senhor Jesus, que toda decepção, que toda frustração caia por terra, em nome do Senhor Jesus, mas que a vida do teu Espírito seja liberada nesses dias, que teu Espírito Santo possa inspirar cada um dos irmãos, cada um das irmãs, cada um dos jovens, possa inspirar toda a liderança a cumprir o teu propósito, a cumprir o teu chamado, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Libere uma palavra de fé e dê um abraço na pessoa que está do seu lado, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus.